boa noite. Hoje nosso tema será aberturas políticas e diretas já. Muito boa noite, Wellington. Boa noite, Letícia. A abertura política brasileira foi um processo de desestabilização da estrutura do regime militar, à época predominante no país. Inicia-se em 1974 com o governo do general Ernesto Geisel e termina em 1985 com o mandato de João Batista Figueiredo, ano em que a ditadura é extinta. Vamos saber mais informações com a repórter Thaís Aparecida. Boa noite, Wellington. Está começando mais um quadro Notícias Já. Vamos falar sobre o que foi a abertura política, expressão usada para mostrar o processo de transição do regime militar de 1964, uma ordem democrática ocorrida no Brasil, processo pelo qual se deu a redemocratização, o solto, entre o período de 1970 a 1985. Torna-se acessível para todas as classes. Foi desencadeada a partir de uma série de eventos com a crise. Foi também constituído como um período de transição política entre a chamada Nova República, que era um período da história do Brasil que iniciou com o final da ditadura militar de 1985 até os dias de hoje. Principal característica, a redemocratização do país, tendo em vista o agravamento dos problemas econômicos sociais que poderiam acarretar grandes conflitos sociais. O presidente militar Ernesto Geisel declarou também novas atitudes políticas, iniciando um processo de abertura de extensão lenta, segura e gradual da nossa situação política do Brasil. Diretas já, sendo uma grande manifestação de uma parcela significativa do povo brasileiro nas ruas das grandes cidades, pedindo, solicitando, aclamando o fim da ditadura militar, onde teve início no ano de 1964, do autoritarismo dos militares e seus civis, adeptos daquelas práticas. Foi um período econômico, tendo grande crise econômica com índice de grande inflação, tensão política entre direita militar e esquerda contra o regime, ou seja, uma grande manifestação popular e também de parte das elites dos políticos, contrários ao governo militar. Sobre o regime militar, desde 1964, a última eleição direta para presidente fora em 1960. A ditadura já estava com seus dias contados, inflação alta, dívida externa exorbitante, desemprego, expunha a crise dos sistemas. Os militares, ainda no poder, pregavam uma transição democrática lenta, ao passo que perdiam o apoio da sociedade, que insatisfeita queria o fim do regime o mais rápido possível. Agora com mais informações com a repórter Ingrid Tomimitsu. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Dando continuidade ao assunto sobre Diretas Já, esse movimento político democrático, denominado Diretas Já, ocorreu em 1983 e foi um dos movimentos com maior participação política da história do Brasil, em que reivindicavam que as eleições presidenciais deveriam ser diretas. Em março de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, apresentou ao Congresso um projeto de emenda constitucional que colocaria fim ao colégio eleitoral e restabeleceria as eleições diretas para presidente. O movimento apoiava a emenda do deputado Dante de Oliveira. Durante esse período, ocorreram inúmeras manifestações, que ganhou o apoio dos partidos PMDB e PDS. Os comícios que ocorriam eram marcados pela presença de milhares de pessoas. Muitos políticos da época passaram a participar, artistas, cantores, entre outras personalidades, e também a população lutavam pela aprovação do projeto de lei, para que acontecesse a eleição de forma direta. Em janeiro de 1984, aproximadamente 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. No dia 10 de abril, 1 milhão de cidadãos tomou conta do Rio de Janeiro, e uma semana depois, cerca de 1,7 milhões de pessoas se mobilizaram novamente em São Paulo. No dia 25 de abril de 1984, a expectativa popular foi frustrada. Após todos os movimentos e pressão popular, muitos deputados não votaram a favor e o Brasil continuou com o sistema indireto para as eleições de 1985. A eleição para a presidência aconteceu no dia 15 de janeiro de 1985, realizado de modo indireto.
Por ampla maioria, o colégio eleitoral deu a vitória a Tancredo Neves e José Sarney, pondo fim ao período militar. Antes de assumir o cargo, Tancredo Neves morreu devido a uma enfermidade. Assim, José Sarney assumiu o mandato e tornou-se o primeiro presidente civil após o regime militar. Boa noite a todos e ficamos por aqui com mais um Café com Prosa. Boa noite a todos.